Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Pessoal, a gente tem uma conversa muito boa no episódio de hoje. Tanto que a entrevista está até mais longa do que de costume, mas ouve aí que vale a pena. O nosso convidado dá dicas muito boas para quem quer fazer intercâmbio de maneira geral, mas principalmente em Portugal. E você ainda fica sabendo como é estudar em uma das universidades mais antigas do mundo e também uma das melhores. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Nós vamos voltar hoje então para a terrinha, lá para Portugal. A gente vai conversar aqui com o Gustavo, que está com a gente. Gustavo Petri, estudante de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ele estuda no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, que é um dos centros da UDESC aqui em Florianópolis. E ele está aqui para contar para a gente a experiência que ele teve na Universidade de Coimbra, em Portugal, uma das universidades mais tradicionais, mais antigas do mundo, né? Deve ter tido uma experiência bem bacana aí que ele vai compartilhar agora. Gustavo, antes de tudo, quero te agradecer muito por ter topado compartilhar a tua história aqui com a gente. Bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Olá, Carlito. Olá a todos que ouvem a gente. Eu que agradeço, uma oportunidade para mim muito especial, porque antes de eu era ouvinte do podcast, então agora estou tendo a oportunidade de passar algumas dicas e quem sabe até inspirar algumas pessoas também a serem futuras intercambistas. Legal, a gente fica muito contente com isso, com esse tipo de feedback, porque o podcast é para isso, né? É para você ampliar essa conversa, né? A melhor maneira de você se preparar para o intercâmbio é conversar com quem já foi, né? A gente parte desse pressuposto e essa conversa aqui é para ampliar isso, né? Mas vamos lá, Gustavo, vamos para o que interessa, falar do teu intercâmbio então. Me explica primeiro como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio, assim, você descobriu o intercâmbio já na universidade ou era uma coisa que já era um plano antigo? Não, o meu interesse por fazer intercâmbio, ele surgiu aqui na universidade. Então, quando eu entrei, eu nem sabia que a universidade tinha essa possibilidade da gente da graduação poder fazer um intercâmbio internacional e até mesmo nacional, nesse caso, da nossa universidade também traz essa opção. E eu lembro que na primeira semana do curso foi começado a falar sobre as oportunidades que a gente tinha aqui, o intercâmbio, os centros que a gente também pode participar, o centro acadêmico, né? E nisso que eu fiquei interessado pelo intercâmbio. Conheci ela, que legal, tem essa oportunidade aqui dentro, mas ainda assim não imaginava que eu iria fazer. Conforme foi passando os semestres, eu fui acompanhando as minhas notas e fui vendo que eu tinha chance de ir pelas minhas notas e isso começou a surgir um interesse em conversando com outras pessoas também que participaram do intercâmbio. E aí nisso surgiu, tentei e fui agraciado com essa oportunidade que a UDESC forneceu. Legal. Só para a gente botar no contexto, a UDESC realmente ela tem muitas oportunidades, né? Quando a gente conversa com estudantes de outras universidades aí que têm experiência de intercâmbio, o pessoal fica até surpreso ao saber do que a UDESC oferece, né? E o Gustavo estava falando das notas, é porque a gente tem alguns programas de intercâmbio na universidade, e um deles, que é o mais procurado, assim, é o PROME, né? O Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, que oferece uma bolsa, né? A gente vai explicar daqui a pouco como é que ela funciona. E tem todo semestre tem um edital, né, que os alunos podem se inscrever, cada centro da UDESC lança um edital, e tem os critérios ali para escolher quem vai ficar com a bolsa, né? Mas basicamente é o desempenho acadêmico, né? Varia um pouco de centro para centro, mas conta bastante sempre o desempenho acadêmico. E aí você ficou sabendo dessas oportunidades, inclusive com bolsa, né? E aí brilhou o olho, então você começou a ir atrás disso aí, né? E como é que você escolheu Portugal? Qual foi o que determinou essa opção? Portugal, ele foi essa minha opção porque desde a adolescência eu tenho uma grande admiração pela Península Ibérica. Então ali Portugal e Espanha sempre foram dois países que eu admirava muito.
Então, quando eu soube da oportunidade de fazer o intercâmbio pela universidade, vi que Portugal tinha muitas instituições de ensino superior conveniadas ao UDESC, que possibilitam o intercâmbio para lá. E aí foi quando juntou as duas vontades, a vontade de fazer o intercâmbio com a vontade de conhecer a Península Ibérica, que foi inclusive os 2 países que eu visitei enquanto estava no intercâmbio. Então foi essa decisão que eu tomei. Mas você considerou Espanha, então? Acabou optando por Portugal pela facilidade da língua ou alguma outra razão? Não, Portugal, aí por eu ser da administração pública, Portugal foi um país que me chamou muita atenção, porque a gente carrega muitas heranças da administração pública de Portugal. Então, pela minha área de estudo, foi um país que ele acaba sendo... Faz sentido. Faz sentido, exato. Eu consigo ver muitas coisas que refletem hoje no nosso dia a dia lá. Então, o Portugal também foi por causa da área de estudo que eu tenho. Então, gente, a UDESC tem convênio, você pesquisou isso para fazer o intercâmbio, né? Deve saber, tem convênio com universidades assim, em vários países, né? Mais de 30 países, né? E Portugal é um dos países em que mais tem universidades conveniadas, né? Com a UDESC, tem mais de 20 universidades. Sim. Como é que você chegou em Coimbra? O que determinou a tua escolha por Coimbra? Coimbra, como o Carlito falou no começo, é uma das 10 universidades mais antigas do mundo, então uma universidade muito tradicional. E saber que a Universidade de Coimbra era uma das universidades conveniadas ao UDESC me chamou muita atenção, e além de que é uma universidade muito prestigiada, tanto na Europa quanto no mundo todo. Então saber que eu tinha essa possibilidade para ir para uma universidade tão prestigiada foi muito interessante. E também tinha outros colegas de administração pública que também foram para a Universidade de Coimbra, e aí eles conseguiram me passar dicas e tudo mais da cidade, inclusive que a cidade de Coimbra, em relação às outras 2 cidades grandes de Portugal, que é Porto e Lisboa, Coimbra tem um custo de vida menor. Então, né, como o Carlito falou também, eu fui através de uma bolsa de estudos oferecida pela UDESC. Então, ter um custo de vida menor facilita essa questão para a gente conseguir enquadrar todos os nossos custos dentro da bolsa fornecida pela universidade. Vamos falar um pouquinho da bolsa, então. Explica para quem está ouvindo o que essa bolsa da UDESC oferece, a bolsa do PROME. Então, a bolsa do PROME, ela oferece a passagem aérea de ida e de volta, ela oferece o seguro-saúde e também oferece uma bolsa de auxílio de até 6 parcelas de em torno de R$4.000 por mês. Então, é até 6 porque ela é equivalente ao teu período lá. Por exemplo, eu fiquei 5 meses. Então, eu recebi 5 bolsas de auxílio. Quem fica 6 consegue receber as 6, né? Que é de acordo com a quantidade de meses que fica lá. E aí, essa bolsa agora, eu acho que ela teve um aumento, tá? Para R$4.250, eu acho. Por aí, deve estar por aí. Uhum. E é uma bolsa muito, muito interessante, até conversando com outros alunos intercambistas que eu conheci lá em Portugal, quando eu falava dessas oportunidades que a UDESC dava pra gente, com a passagem de avião, seguro-saúde, mais essa mensalidade, eles ficavam muito admirados, porque realmente são poucas universidades que dão um auxílio tão grande pra gente estar lá no exterior. É isso, pessoal. Aproveita aí, porque não é qualquer universidade que faz o que a UDESC faz, né? Bastante oportunidade de estudar no exterior. E você, como foi para Portugal, você não precisou apresentar nenhum tipo de proficiência, né? Porque imagino que você teve aulas em português lá, né? Na Europa, em outros países também, em geral, o intercambista tem a possibilidade de fazer as aulas na língua do país ou inglês, normalmente, né? No teu caso, você fez as aulas em português, né? É isso mesmo. Eu estudei lá na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E lá, um dos cursos, que a faculdade lá é o que a gente chama de centro aqui, né? Então tem a universidade, e aí aqui no Brasil a gente tem os centros. Por exemplo, a ESAG é um centro. A Faculdade de Economia é um centro também, só que ela é chamada de faculdade. E aí, num dos cursos dessa faculdade era Relações Internacionais, tinha também Economia, Gestão e Sociologia. E aí, muitos desses cursos, algumas matérias elas eram ministradas só em inglês, outras também só em português. Então, eu participei só das disciplinas em português.
Então, aí um documento que você não precisou então apresentar foi um teste de proficiência que algumas universidades lá fora pedem, né? A própria Exato. UDESC pede, né, como padrão, né, uma proficiência nível B2, né, no padrão europeu, que é um básico para intermediário, assim, mas no idioma que você vai assistir às aulas. Como no teu caso as aulas eram em português, não precisava. Exato. Mas você não precisou apresentar nenhuma documentação de proficiência, mas tem um processo ali, né? O pessoal até se queixa às vezes de Portugal. Portugal tem uma peculiaridade ali que para você conseguir o visto do estudante é um processo um pouquinho complicado, né? A gente estava conversando aqui antes de gravar, né, Gustavo? Que foi um pouco tenso aí em razão da demora, da documentação. Conta um Sim. pouquinho a tua experiência nisso. Todo o processo de intercâmbio, né, que eu já considero que ele começa no momento que tu sabe que tu foi selecionado, porque envolve toda essa questão de busca de documentos e tudo mais para poder emitir o visto. A emissão do visto eu acho a parte mais complicada porque ela envolve muitos e muitos documentos. E em documentos que precisam tanto da universidade de origem, aqui no nosso caso a UDESC, quanto da universidade de destino. No meu caso era Coimbra. Então, são muitos documentos que envolvem documentos pessoais e também esses documentos que é, por exemplo, da Universidade de Coimbra, a carta de aceite, que é o documento que, digamos, inicia o processo para emissão de visto, que é onde a universidade fala, olha, o Gustavo ele vai estudar aqui, então ele necessita do visto para poder ficar aqui nesse período de 6 meses, porque outro ponto interessante é que, como é 6 meses, precisa de visto. Para tempos inferiores, não me lembro agora quantos Acho meses. que 3 meses, Acho né? que é 3, Até 3 meses não precisa. Isso, não precisa porque é entendido como turista. Mas como ia ficar acima disso, é necessário o visto e até mesmo pela a faculdade de lá, a Universidade de Coimbra, ela cobra o teu visto. Se viesse sem o visto, vai ter algumas implicações. Então, é um processo que ele é muito demorado. Esse é o problema dele. Ele é muito demorado, porque a gente não fala diretamente com o consulado de Portugal. A gente fala com uma empresa terceirizada do consulado de Portugal. A parte da empresa que atende a região sul do Brasil, ela fica sediada em São Paulo. Então, a gente envia todos os documentos para essa empresa lá em São Paulo, por correio, e depois aguarda todo o processo, em que eles enviam os documentos para o consulado, eu acho que eles fazem alguma coisa diretamente com Portugal. Então, por haver todo esse trâmite de documento, é um processo muito demorado. E então, por isso que é bom, quanto antes da entrada, é melhor. Recebeu a carta de aceite ali, já sabe que vai fazer intercâmbio, já vai atrás da documentação, né? Porque o negócio é tenso. Você estava me dizendo, inclusive, principalmente para quem vai no final do ano, né? Quem vai começar no início do ano que vem, acaba, às vezes, complicando um pouco, né? Por causa do período de férias aqui no Brasil. Então, é sempre bom ir atrás disso, né? O quanto antes, né? Exato. E, Gustavo, vamos falar então do teu intercâmbio, da tua viagem. Você já tinha passado algum período morando no exterior, não? A primeira experiência tua? Não, foi minha primeira vez. Tá, e como é que foi? Andando de avião Conta como é que foi, assim. Então, primeira vez andando de avião, primeira vez morando fora tudo. e tal. Chegou lá, fui para Portugal, peguei o avião, cheguei lá. Como é que foi, assim? Você se sentiu muito perdido lá? Conta como é que foi a tua experiência. Não, foi a minha experiência, eu considero ela muito tranquila, porque como é um período ali de quase 5 meses, assim, o tempo que eu fiquei em Portugal também foi o tempo que eu me preparei ali, todo esse processo do visto e tudo mais. Então é um período que a gente consegue se preparar bastante. Então acho que isso é muito importante para uma pessoa que quer fazer intercâmbio, é já entender tudo que vai fazer lá, das coisas que precisa durante esse tempo. Porque enquanto a gente espera o visto, é o tempo para a gente fazer isso. Porque a gente só vai ficar esperando. Então enquanto essa espera, a gente fica buscando tudo. E foi isso que eu fiz. Então quando eu cheguei lá, eu também tenho eu tenho um primo que mora lá, então ele conseguiu me dar um suporte bem grande. Eu fui, né, eu estudei em Coimbra, mas Não é o Vitor, não. Não é o Vitor Hugo. Não. O Vitor É um outro primo meu. Gente, só um parênteses aqui, ele é primo, né, do Vitor? Primo, O primo dele foi o segundo entrevistado do podcast lá em 2019, tá? A gente tava conversando, ele foi para Portugal também, só que para Lisboa, né? Acho que é Lisboa. Lusófona, ele foi para Lusófona de Lisboa, então fechando parênteses, mas vamos falando da tua experiência, então. Então, eu tive a sorte de ter um primo lá, então ele me ajudou muito quando eu aterrissei lá em Lisboa, que ele me buscou no aeroporto, fiquei um tempinho na casa dele, depois sim fui para Coimbra. Mas é muito interessante, assim, para quem vai aterrissar lá em Portugal e não sabe como chegar na faculdade, na universidade, ou então no alojamento que vai ficar,
já entender quais são os meios de transporte que vai estar no aeroporto, como é que funciona para buscar, isso aí o YouTube ajuda muito. Assim, eu lembro que eu vi vários vídeos no YouTube de como usar transporte público em Lisboa, em Porto, nas cidades que eu fui assim mesmo, eu já entrei na cidade sabendo como ia me locomover, que eu acho que é a principal preocupação quando chega, que é como é que eu vou ir para outro lugar. Até porque eles têm alguns meios de transporte que a gente não tem aqui, Exato. como bonde, né? Aqueles Exato. bondes de rua e até a tal. nomenclatura é diferente. Então, os que são iguais ainda é de nome diferente. Por exemplo, autocarro. E vem cá, você já tinha onde morar quando chegou lá? Como é que você fez com a moradia? Sim, eu já tinha, consegui. Isso foi uma das coisas que, inclusive, eu já fiz aqui, né? E para encontrar uma moradia é também uma parte bem tensa, porque se a gente for em algum lugar, assim, nas plataformas já que fazem um aluguel, se torna muito caro, porque tem as taxas das plataformas e tudo mais. Então, uma alternativa assim, que muita gente usa são grupos no Facebook. Então, tem muita gente que anuncia quartos, principalmente. É o principal tipo de moradia para estudantes lá, são quartos. E aí, o grupo de Facebook é uma grande janela assim, para encontrar esses quartos e também falar com intercambistas que foram anos anteriores, que foi o meu caso. Então, teve uma intercambista aqui da UDESC que foi para Coimbra. E aí eu falei com ela, tens o contato do teu senhorio? O senhorio é a pessoa que aluga o quarto, o apartamento. Aí ela me passou o contato dele. Naquele momento ele não tinha, mas por sorte ele tinha um irmão que estava alugando quartos também. E aí eu consegui entrar em contato com ele e consegui alugar o quarto. O quarto, assim, ele ficava um pouco mais distante da faculdade, ele ficava cerca de 4,5 km. E isso é interessante, porque 4,5 km aqui no Brasil é muito próximo. Mas lá é uma coisa que assim, que me surpreendeu, é que as distâncias são muito diferentes, assim. 4,5 km para lá é longe, dependendo de onde tu tá, assim, porque essas coisas são muito próximas. Então, uma certa distância de 4,5 km já acaba sendo Só distante. falando da moradia, gente, essa é uma dica legal, né, procurar esses grupos e tal, mas é legal também ter esse cuidado que o Gustavo teve de tentar achar alguém, né, que já foi, alguém que você conhece que mora lá e tal, porque tem um risco de golpes também, né, às vezes o pessoal, esse negócio de arrumar aluguel à distância também tem um risco, né, não é só no Brasil que o pessoal aplica golpe, tá? Na Europa também, também tem isso. Inclusive lá, assim, eu ouvi alguns relatos de pessoas que arrendavam um quarto e aí quando chegava já tinha morador, algo assim, ou pior, o quarto nem existia. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Senão você chega lá e já tem um perrengue enorme ali por conta disso, né? Eu acho assim que o visto e a moradia são as duas etapas assim mais preocupantes. O visto por causa da demora, então né, tem que tomar cuidado para assim que chegar a carta de aceite já tiver os outros documentos em mão para dar a entrada e também cuidar com onde vai morar, porque tem isso. Então realmente o contato com outros intercambistas é fundamental. E dependendo de onde você vai, eu acho que não é o caso de Coimbra, né? Algumas universidades têm moradia estudantil, né? Tem. E às vezes vale a pena e às vezes não também. Tem algumas universidades, por exemplo, que a moradia estudantil acaba sendo mais cara do que você alugar. Então, tudo isso tem que ter um planejamento antes aí para... né? A Universidade de Coimbra, por ela ser realmente muito grande, ela tem toda a infraestrutura assim de o que a gente chama aqui de restaurante universitário, né? Lá chama de cantina. Então, tem as cantinas e também tem as moradias. Só que para a grande quantidade de estudantes que existe, as moradias são muito concorridas. Então, até para a gente conseguir ali, aqui no Brasil, a gente que ainda não é a gente não é aluno de lá ainda, porque a gente passa a ser aluno quando a gente tá lá, né? A gente recebe nossos documentos, como se fosse nossa matrícula, acaba sendo mais difícil a gente concorrer a essas moradias. Então, eu acho que é raro as pessoas que acabam conseguindo, porque é bem concorrido. E a gente falou antes da bolsa do PROME, né, que tem essa ajuda de custo, né, passagem e tal. Você conseguiu se manter lá com a bolsa ou você precisou de uma reserva extra? Como é que é o custo de vida de Coimbra ali? Como é que você se virou lá? Então, eu acho assim, na experiência que eu tive, né, que eu consegui arrendar um quarto que ele
o quarto mais as despesas, o quarto ali eu pagava 250 euros. Ele já voltou meio português e falou arrendar, não sei se... O arrendar é o alugar lá. Alugar, Tem essas nomenclaturas que acabam assim pegando a gente desprevenido, e essa é uma delas. Então, a bolsa que a Autodesk fornece ali, isso, claro, varia do preço do euro, né? Tipo, agora, inclusive, está mais baixo do que eu estava lá. Dá mais ou menos 600, 650 euros. A minha meta era conseguir um quarto que, com as despesas inclusas, desse menos de 50% disso. E foi o que eu consegui. Eu consegui um quarto por 250 euros, mas as despesas ali não chegava a 300. O mês que mais tive despesa ali chegou em 390, né? Foi 40 euros de despesa. Esse é um bom parâmetro, então, né? Porque realmente, normalmente, o aluguel é a despesa maior, né? É o que vai consumir mais. Então, se você conseguir com metade da bolsa, você conseguir alugar, já exato. é E, assim, possível. e pelo que eu conversava com outras pessoas de lá, essa era a média de preço de quarto, assim, entre 250 a 300 euros. Alguns, claro, eram um pouco mais caros, outros mais baratos, mas a média era essa. Então, com isso, eu consegui sobrar metade da bolsa para fazer outras coisas. Então, né, colocando contas básicas, coloco ali alimentação, tanto que eu compro no mercado, quanto que eu comia no restaurante universitário, né, nas cantinas. Ainda no final sobrava 100 euros. Sabe, assim, com um básico que precisava lá, sobrava 100 euros. Aí com esses 100 euros eu fazia outras coisas, comprava coisas para mim. E aí depois, claro, algum mês ali que acabava gastando mais, aí eu contava com ajuda familiar, que aí também é necessário, assim, porque... Esse é um administrador público que sabe administrar bem o dinheiro, tá? Não, né? É importante isso para a profissão. Desde o começo eu tive uma planilha no Excel, tudo anotadinho. Sei exatamente quantos centavos eu gastei. E olha só, você ficou em Coimbra mesmo, morando lá? Fiquei conta um pouquinho como é que é a cidade, como é que foi a experiência de morar lá. Coimbra tem muito morro, então... Morro? Morro. Então, quem vai pra lá, assim, tem que estar sabendo disso, porque me pegou desprevenido. Eu gosto de caminhar, gosto de andar de bicicleta, mas quando eu cheguei em Coimbra, eu vi que eu não estava preparado para isso, porque a cidade é pequena, mas ela tem muito morro, então é muito sobe e desce. E... Tem que ter preparo físico, então, para morar lá. Tem que ter um preparo físico e andar bastante de ônibus, porque andar tudo a pé acaba cansando bastante. Mas é uma cidade linda, assim, eu realmente fiquei encantado com a cidade. É uma cidade que ela tem um valor histórico muito grande para Portugal, foi uma das primeiras capitais, inclusive lá está enterrado o primeiro rei de Portugal. Então é uma cidade que ela é bem central assim, na história de Portugal, tem histórias assim, que são muito famosas, que ela é palco dessas histórias, e a cidade tem muita tradição, a própria universidade tem muita tradição. Então é uma cidade bem aconchegante, é uma cidade pequena, principalmente comparado a Porto e Lisboa. É uma cidade que ela é pequena, ela tem muito aluno de fora, porque a cidade ela basicamente gira em volta da universidade. Então eu acabei tendo bastante contato com moradores de lá mesmo. E assim, eles contam que antigamente, quando a universidade pegava férias, a cidade ficava vazia. Shopping não abria. É uma cidade universitária mesmo. É uma cidade universitária. Então, a ponta assim, de antigamente o shopping não abrir porque não tinha estudante, mostra como a cidade gira em volta da universidade. Hoje, claro, já tem mais moradores, principalmente brasileiros, tem inclusive muitos brasileiros lá em Coimbra. Então é uma cidade que tem é um vínculo muito forte com a universidade. Então tem muito aluno de fora, tem muito intercambista, e isso é bem legal porque gera uma troca bem legal, assim, com pessoas de vários lugares do mundo mesmo. Então é uma cidade que é bem encantadora. Mas você fazendo aulas em português, você tinha mais contato com os portugueses mesmo ou rolava assim, um grupo de gente de outros países? Porque Coimbra realmente é muito internacional, é uma universidade muito famosa, né? Muito, que atrai muita gente do mundo inteiro. Então tem muito aluno estrangeiro lá, mas a gente tem uns relatos assim, quando a pessoa faz as aulas em inglês, ela tende a ter mais contato assim, com pessoas de países mais diversos, tal, enquanto as aulas em português você costuma ter contato mais com português. Como é que foi a tua experiência nisso? Eu tive mais contatos com portugueses mesmo e com brasileiros também. Isso foi bem legal, porque como lá tem bastante brasileiro, consegui ter contato com vários brasileiros de outras regiões do Brasil. E aí, claro, né, a maioria das pessoas que eu conversei eram portuguesas. Só que aí era assim, pessoas da Ilha da Madeira, pessoas do norte de Portugal. Então, ainda assim, mesmo que fosse de Portugal, eram pessoas de regiões diferentes. E também de outros países que falavam a língua portuguesa. Também tive a oportunidade de interagir e conhecer várias pessoas assim.
Então foi uma experiência bem legal, mas claro que se a pessoa domina o inglês ou outras línguas, vai ter uma interação muito maior, porque muitos alunos ali que não falam português vão falar inglês. Mesmo que sejam francês, italianos, vão falar o inglês. Então acaba sendo uma troca bem maior. Vamos falar então da universidade, que a gente falou pouco até agora, né? Tem todo esse peso de tradição, né? De história, que você falou de Coimbra, né? Tem gente que vai para Coimbra e diz que tem um impacto inicial que chega lá, às vezes parece que está em Hogwarts, assim, parece estar num filme do Harry Potter e tal. Como é que... Você viu isso lá também? Sentiu isso também? Não? Sim, o Polo 1, né, que se chama, que é como se fosse o Campus 1 da Universidade de Coimbra, que ele fica na cidade alta ali, que é bem no topo do morro, aonde era o castelo, toda a parte do rei ali, do mesmo do Reino de Portugal, ela é muito antiga. Ela tem centenas de anos. Não vou dizer quantos, não vou saber dizer eu quantos acho que agora. uns 700 anos, a universidade por baixo. tem aí, assim, a universidade por aí. é de 1290, não, 1280, algo assim. É algo assim, E aí, então ela é muito antiga. E aí, então aquela parte ali assim, é lindo de ver. É realmente a parte da Universidade de Direito, da Faculdade de Direito, ela é na parte que era a parte real ali do castelo, né? Então, que é a principal parte turística da universidade também. Então, ela é linda, assim, ela é um antigo muito lindo. Mas também tem partes novas. Por exemplo, a faculdade de economia, onde eu estudei, ela já é uma faculdade mais nova. Então, ela já tem toda uma estrutura mais moderna, assim. Só de olhar, já dá para ver que ela é uma estrutura moderna. Mas ainda assim, é muito legal. E você viu as pessoas circulando com aquelas becas e tal? Sim, aquela roupa é um traje da universidade muito comum. Então, principalmente ali no Polo 1, que eu falei, que é a parte mais antiga da universidade, ali é mais tradicional ainda. E também, principalmente, as pessoas que são o que a gente chama aqui dos centros acadêmicos, eles são as principais pessoas que também usam essas roupas. E também é interessante que tem as festas da universidade, que são bem tradicionais, e nessas festas, basicamente, todo mundo usa. Então, é uma roupa muito antiga, mas é uma tradição muito forte. Então, realmente, quase todos usam. O pessoal procura fotos aí de Coimbra, que é bem interessante mesmo. Parece aquelas roupas mesmo do filme de Harry Potter. Né? É verdade, essa é o que mais assemelha, assim. Inclusive, se eu não me engano, os trajes do Harry Potter, eles foram baseados numa das roupas de alguma universidade de Portugal. Não vou saber dizer se é Coimbra ou não. Porque é bem capaz de ser Coimbra. Porque outras universidades usam também. Eu sei que a Universidade do Porto usa, que eu conheci algumas pessoas da Universidade do Porto, e elas usavam uma roupa parecida. Claro que se for comparar uma com a outra, elas têm alguns detalhes diferentes, mas olhando elas são basicamente iguais. E eu sei que teve uma inspiração nessas roupas. Certo. E conta um pouquinho de como é estudar lá. A gente falou, né, desse aspecto mais curioso, né, histórico, né, desse peso da tradição que tem, mas dá uma ideia aqui para quem está ouvindo como é que é estudar em Coimbra, assim, como é que é a universidade, as aulas, a estrutura que você tem lá para estudar. Dá uma ideia para a gente. Começando pela estrutura, eu vejo que a estrutura da faculdade onde eu estudei, ela é muito parecida com a estrutura que a gente tem aqui na ISAG, por exemplo, né? Então, é uma estrutura muito boa. As salas de aulas são um pouco diferentes. Então, eu tinha algumas aulas eram em salas que eram no estilo de auditório. Então, era bem legal, assim. E tinha uma outra sala também que a gente ficava um do lado do outro. Então, não eram carteiras individuais. Eram carteiras, assim, de 3, 4 pessoas e aí um ficava do lado do outro. Então, é uma experiência diferente também de como era organizada a sala. Mas é uma infraestrutura muito boa. E também tem a parte do linguajar, né? Que foi quando eu cheguei lá, assim, eu peguei só aulas em português. Mas a gente tem são línguas diferentes, assim. Então, demorei ali uma semana para me adaptar. Tem que se acostumar com o português de Portugal, assim, tem que se acostumar. Mas vou dizer uma coisa, quem é manezinho tem mais facilidade. Mais próximo. A gente, por ter aqui uma cultura açoriana bem forte, a gente usa muitas coisas que eles usam. Então, eu percebi isso quando eu falava com outros brasileiros que não eram de lá. Que não eram de aqui de Santa Catarina, né? Que eram de São Paulo, outras regiões do Brasil.
eles falavam algumas coisas assim que eles sentiam dificuldade e eu pensava, mas eu não sentia essa dificuldade. E aí era por causa que a gente usa algumas gírias, Você algumas quase se passava por português lá, então. Sim, inclusive algumas pessoas perguntaram. Mas então, assim, é muito legal estar lá na universidade, porque a infraestrutura é muito legal, os professores são muito bons, eles são muito abertos também, mesmo eu sendo brasileiro, sendo um aluno estrangeiro, eles tinham muita abertura para falar comigo, para eu tirar dúvidas, eu poder entrar em contato com eles para eles, né, explicar alguma coisa, darem uma aula extra ali de, professora, não consegui entender isso daqui, tem algum horário que a gente pode marcar para poder para a professora conseguir explicar isso, aí a gente marcava uma reunião virtual assim e conseguir, então é muito interessante. Você se sentiu bem acolhido lá em Coimbra, então? Pela universidade, pelos colegas e tal? Sim, eu assim até costumo dizer que eu fiquei 5 meses lá, claro que os primeiros meses são de bastante adaptação, mas ali do terceiro mês para frente eu quase tive uma experiência de morador mesmo de Coimbra, porque eu tinha muito contato com pessoas que eram moradoras de fato, e isso me fez sentir muito acolhido. Então a faculdade também me acolhia bastante e isso foi muito bom, assim, eu me senti como sendo um morador mesmo. Legal, isso faz bastante diferença, né, para o intercâmbio, né? Dá uma tranquilidade, né, para você, né, você tá ali tá num mundo novo, né, um ambiente novo, Totalmente. Então você ter essa boa recepção, assim, é fundamental, né. Eu queria que você tentasse dar uma ideia também de o que você percebe de ganho, assim, do intercâmbio para você, assim, o que essa experiência trouxe para você? O intercâmbio, eu acho uma característica dele é que ele acaba sendo uma experiência que afeta tanto a parte profissional, a parte pessoal e também de estudo, porque é literalmente um mundo novo, assim. A gente chega lá e coisas assim que qualquer dificuldade que a gente tem é tudo novo. A forma de solucionar vai ser nova e tudo mais. Então isso acaba trazendo, eu acho que é até uma palavra assim que ela acaba sendo quase que batida, porque muita gente fala isso, mas de fato é a resiliência. Então a gente acaba aprendendo a fazer coisas assim que agir de forma muito diferente do que a gente estava acostumado a agir, porque são problemas muito diferentes. São dificuldades que a gente não imaginava passar. E eu digo assim, coisas simples, às vezes a gente fica pensando, nossa, como é que eu vou fazer? Porque eu estou aqui longe, estou longe das pessoas que eu conheço. Então é uma experiência muito rica, porque tu cresce muito. Tu cresce muito nessa parte pessoal. E quando tu volta pro Brasil aqui, tu percebe assim como tu estás preparado para enfrentar alguns problemas que antes aqui poderia ser um problema grande, algo assim, mas como tu teve uma experiência tão assim, um nível tão hard, sabe, de Sim, você volta pensando, isso aí... Exato, isso é fichinha, isso é fichinha. Então, isso é legal, assim, porque te traz como se fosse uma resistência, que eu tô percebendo, assim, nesses últimos 4 meses que eu voltei aqui já. Olha só, já foi quase o tempo que eu fiquei em intercâmbio, já é o tempo que eu tô aqui de novo. E também a parte profissional é muito legal, assim, porque eu sou da administração pública, então eu acabei vivenciando essa administração pública de lá como morador, né? Eu, tive que usar alguns serviços e tal. Você teve a experiência de usuário mesmo dos serviços, né? Exatamente. Uhum. Então é interessante a gente ver nessa parte, porque são coisas que a gente estuda aqui e às vezes a gente pensa, por que é assim? Como é que surgiu? E a gente vê, o país que tem uma ligação histórica com a gente também tem isso. Então a gente faz as relações. É bem interessante. E também na parte do estudo, eu aqui, né, no Brasil, como foi falado, eu estudo administração pública e lá eu fui para gestão. A gestão lá é como se fosse administração empresarial. Também fiz uma matéria de sociologia, que aí se assemelhava mais com a administração pública. Mas como eu fiz matérias de gestão, eu tive um conhecimento a mais. Eu agreguei um conhecimento da parte mais voltada para empresas. Então, claro que, né, não é uma formação em administração empresarial, longe disso. Só que algumas coisas que eu vi ali, principalmente relacionadas à economia e tudo mais, trouxeram uma luz sobre algo que eu não conhecia antes. Então já abriu essa porta, já foi algo que somou e eu percebo que somou bastante, porque vindo para cá, ouvindo alguma notícia ou então ouvindo alguma conversa, ou até comecei a estagiar numa empresa, eu comecei a perceber coisas que antes eu não perceberia.
Então, eu percebo que essa formação é uma formação que agregou muito ao meu conhecimento, assim, de percepção e tudo mais, e de interesse também. Então, foi bem legal em todas essas áreas. Então, eu estou entendendo que o Gustavo recomenda a experiência de intercâmbio que ele teve, né? Gustavo, para quem está ainda achando aí, pensando aí se o intercâmbio é uma coisa, pô, será que eu consigo? Será que é para mim? Será que é legal? Qual é o recado que você tem para dizer para os teus colegas aí? Aquela frase clássica a gente só vai saber se tentar, né? E então, assim, eu recomendo, vou começar com isso, eu recomendo. Eu vou dizer o porquê, assim. Como eu falei agora, hoje, inclusive, fazem 4 meses que eu cheguei no Brasil de novo. 4 meses, eu fiquei 5 meses em Portugal. É basicamente o tempo que eu fiquei em Portugal, eu já tô aqui no Brasil de novo. E olho pra trás, é muito rápido. Tipo, pô, parece que foi ontem que eu estava chegando aqui. E parece que foi ontem também que eu tava indo. Então, quando a gente olha pra trás, assim, 6 ou 5 meses, no meu caso foi 5, é um tempo muito curto. E aí, às vezes, a gente tem a gente tem o medo de, poxa, eu vou ficar lá 6 meses, vou ficar 5 meses lá, olha que tempão. Mas quando passa, tu vê que é um tempo muito curto e Você tu não queria perdeu. ficar mais, né? Às vezes dava vontade, assim, porque tinha momentos que eram muito legais, claro que eram momentos que eram bem desafiadores também. Saudade bate bastante, mas eu aproveitei bastante, eu curti bastante, então isso é muito legal, é uma experiência que a gente carrega pra vida. E como eu falei, só são 5 meses. Eu tenho muitos anos ainda pela frente, então 5 meses eu tive lá e foi uma experiência muito legal. Então é super válido, é um crescimento, como eu falei, em várias áreas, pessoal, profissional, de estudo. Tu desenvolve habilidades que tu não imaginava que tu teria algum dia. Tu tem uma percepção muito diferente sobre problemas, sobre coisas que surgem no teu dia a dia, porque lá tu teve que aprender a lidar com essas dificuldades ou coisas que foram surgindo. E além disso, tu conhece algo muito novo. Eu, particularmente, eu tinha um interesse, como eu falei, muito grande na Península Ibérica. Então eu realizei um sonho. Eu conheci boa parte de Portugal, conheci as principais cidades da Espanha também. Então foi uma experiência muito gratificante e que eu aprendi muito, assim. Ainda mais com a possibilidade que a Udesc forneceu, né? Com todo esse auxílio financeiro mesmo que eles ofereceram, que possibilitou tudo isso. Então foi muito rico e eu com certeza recomendo essa experiência. Então é isso, pessoal. O Udesc dá oportunidade, inclusive com bolsa, né? Se você não tem, eu não tenho grana para ir, olha, se candidata lá, né? Capricha nas notas ali, tem oportunidade aí para você ir. É uma experiência que todo mundo que vai volta encantado, volta com esse tipo de relato que o Gustavo fez agora. Olha, cresci muito. Hoje eu me sinto capaz de fazer coisas que eu nem sabia que eu conseguiria fazer. Então, assim, é uma experiência muito bacana mesmo, muito enriquecedora. A gente conversou aqui com o Gustavo Petri, que é estudante de Administração Pública da Udesc, né, estuda na ESAG, né, um dos centros da Udesc aqui em Florianópolis. Ele contou para a gente a experiência dele bem bacana de estudar por 5 meses na Universidade de Coimbra, com uma bolsa da Udesc, uma bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME. Eu quero, então, agradecer muito aqui a você, Gustavo, por ter compartilhado essa experiência. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente que está ouvindo, assim como você ouviu o podcast e isso te inspirou a fazer um intercâmbio, né? Agora eu acho que você está ajudando outras pessoas a seguir esse caminho. Então, muito obrigado aí por ter contado a tua história para a gente. Eu que agradeço, é uma grande, como eu falei no começo, a grande alegria para mim estar aqui, porque justamente assim, durante todo o meu processo, acho que uma última dica que vale, durante todo o processo eu contei com muito auxílio de pessoas que já foram para intercâmbio. E isso facilitou tudo, facilitou o entendimento, facilitou até a confiança de ir. Então trouxe muita tranquilidade. Então poder estar ajudando também futuros intercambistas, pessoas que têm interesse ou pessoas que já passaram e estão agora nesse processo que eu tanto falei aqui, é uma grande alegria poder ajudar e quem sabe incentivar as pessoas. E se você não se interessa em ir para Portugal, prefere outro destino, a gente tem várias outras entrevistas ali no feed do podcast, a gente está com mais de 120 entrevistas. Dá uma olhada lá, vai no Spotify, no Apple Podcasts, no seu aplicativo preferido, a gente está em várias plataformas, no YouTube também.
vai lá que tem entrevistas com pessoas de vários países diferentes, várias universidades, alguma coisa você vai achar de interessante ali. E segue a gente também no Instagram, no @intercâmbio podcast, a gente sempre divulga os episódios novos, também dá outras informações, editais, coisas interessantes para quem quer fazer intercâmbio. E aproveita, vai ali na bio do Instagram, tem um link ali, um Linktree com várias informações ali sobre testes de proficiência, e tem o site também do podcast ali. E no site, inclusive, você encontra também uma ferramenta legal que é o mapa do intercâmbio. A gente tem um mapa interativo ali que você encontra todas as universidades que têm convênio com a UDESC e tem links também para todos os episódios do podcast. Então é isso, a gente se despede aqui agradecendo muito o Gustavo. Faça o intercâmbio, pessoal, que é bacana. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.